dia, vamos sentar em nome dele. Graça e paz, igreja do Senhor. Eu espero que todos vocês estejam bem. A gente sempre diz aqui que se não tiver, vai ficar. A gente está na presença de Deus. E o pessoal de casa, a mesma coisa. Onde quer que você esteja, que esta palavra de hoje alcance o seu coração, assim como ela é, né? Ela é poderosa, ela é afiada, ela é apta para trazer discernimento. É o que está escrito sobre a poderosa palavra de Deus. Que haja um lugar especial no nosso coração para receber essa palavra. Romanos capítulo 12. Hoje eu vou usar os textos na NVT, na nova versão transformadora. Faço isso hoje de propósito. Normalmente eu gosto mais da Almeida Revista e Corrigida. Ela é mais arcaica, mas ela é uma tradução de maior segurança. Mas hoje, até para a gente ter uma ideia um pouco mais clara do texto, eu vou usar a NVT. Romanos capítulo 12, eu quero começar lendo os versos 14 e 15. Romanos 12, versos 14 e 15. Esse primeiro texto eu gostaria, se você puder, que você lesse comigo em voz alta. Pode ser? Se você encontrou aí, amém, qualquer coisa, se você não tem essa versão, está no telão aí para você. Vamos lá. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. E aí o próximo texto, 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém, igreja? Será que a gente consegue gravar? Bom, a gente olhando para o texto completo, pelo menos eu li a partir do 14, o 14 voltando lá diz assim: abençoe aqueles que te perseguem. Você já foi perseguido? Ah, sério? Serviço, família, às vezes até dentro da igreja, tem perseguição para crente? Tem, os crentes foram todos perseguidos, claro que tem. E aí, diante de uma perseguição, o texto diz assim, olha, Jesus já tinha avisado que a gente devia orar por aqueles que perseguem. Mas que oração que é essa, pastor? É aquela assim: Senhor, manda um raio na testa dele, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Fica bonito, aveludado, fica espiritual. Paulo aqui, escrevendo essa carta aos crentes de Roma, ele está dizendo, olha, abençoe aqueles que te perseguem. E aí, para não deixar dúvida, para deixar um negócio mais difícil, ele diz assim: não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Eu gostaria que você pensasse em alguém que já te perseguiu ou anda perseguindo. Pensa rápido. E você tem que orar por essa pessoa, você deve abençoar essa pessoa. Você deve em oração dizer: Deus, abençoe fulano. É o que está escrito aqui. O verso 15 traz uma declaração que a gente já conhece. E essa eu gostaria que você gravasse para a mensagem de hoje. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Será que a gente consegue gravar, decorar pelo menos essa frase? Vamos comigo em voz alta? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, tira o texto e vamos ver se a gente gravou. Fecha os olhos e repita, vai. Alegrem-se e chorem com os que choram. Bom, nós estamos diante de uma orientação, parece muito simples e na verdade é, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora. E aí eu quero abrir o coração para vocês aqui essa manhã. Essa semana passada eu tive uma experiência, algumas mensagens acabam nascendo de algumas experiências, algumas coisas que acontecem no decorrer da nossa caminhada de fé. E eu me deparei com uma parábola fazendo um estudo bíblico que ela é pouco pregada, ela é pouco difundida. Daqui a pouco eu vou ler essa parábola para você. E é uma parábola de trabalhadores que foram contratados para trabalharem numa vinha, num vinhedo.
É uma parábola que merece a nossa atenção, primeiro porque ela foi contada por Jesus. Mas qual que é a frase mesmo que eu pedi para você gravar? E chore, que chore. E nessa parábola eu me vi confrontado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela faz isso. Então eu olho para esse texto, essa frase que nós decoramos, e eu até entendo que, eu posso estar equivocado, estou falando de mim, tá? Eu até entendo que existe uma empatia maior quando a gente cruza com alguém que está sofrendo. Em regra, nós temos uma maior facilidade de chorar com quem está chorando, do que se alegrar com quem está feliz. E nós vamos tirar hoje a prova dos 9. Então, eu vou te dar aqui algumas considerações, como é que você deve ouvir a mensagem de hoje, em especial. A primeira consideração é essa: você vai me ouvir, você vai prestar atenção, mas você sempre vai pensar assim: eu sou assim, Senhor? Eu me comporto desse jeito? Eu já fiz isso? Amém? Porque nós temos uma tendência, uma inclinação enorme, de quando a gente está ouvindo a mensagem, a gente pensar assim: fulano, tudo para fulano, caramba, ele tinha que estar aqui, meu Deus, só faltou pôr no telão a foto dele, pastor. Você está contando a vida dele, então quer dizer, é para todo mundo, menos para a gente. E na verdade, a palavra de Deus, ela funciona, segundo o que está em Tiago, capítulo 1, como um espelho. Ela é como um espelho, mas ela é um espelho daquele fiel, é um espelho que não mente, porque tem espelho mentiroso, né? Tem espelho de circo, né? Que você olha, fica com a cabeça grande, você olha, fica com um corpinho fininho, espelho de circo. Isso aqui não é espelho de circo. Isso aqui você vai ouvindo, você vai lendo, e ela denuncia quem você é, onde você está, a sua real situação. Ela não nega a sua imagem, mas ela sempre aponta uma saída. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você vai olhando, você diz assim: meu Deus do céu, como eu sou ruim. Meu Deus do céu, como eu preciso de ajuda. Meu Deus do céu, como eu preciso de perdão. E aí você lê esse livro e diz: meu Deus, como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará desse pecado, ou da morte, ou desse tipo de comportamento? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Jesus, obrigado, porque sinceramente nós não somos lá essas coisas não. Inclusive o tema da mensagem de hoje é exatamente esse: o mal que há em mim. O tema foi melhorado pela minha esposa Camila, porque na verdade eu queria falar sobre o monstro que habita dentro de mim. Ela disse assim: vamos uma acalmada aí. Então tá bom. Então é o mal que habita dentro de mim. Agora olhe para mim, ele não está só dentro de mim. Entendeu? Preciso continuar? Não, eu continuo, se vocês quiserem, não tem problema. Ele está dentro de mim e ele está dentro de você também. Existe aí um monstro que precisa ser dominado, que precisa se converter, que precisa de perdão, que precisa ser amarrado, que precisa ser submetido ao Senhor todo dia. A palavra de Deus. Ele está dentro de você, ele está dentro de mim. A gente precisa todos os dias nos examinar. É confrontar um Adão que mora em nós, à luz de um segundo Adão que veio nos salvar, que é Jesus Cristo. Mas deixa eu contar para vocês a famosa parábola de hoje. Nós vamos girar em torno dessa história. Então, vamos combinar, eu vou ler a história completa. Ela vai do 1 ao 15, então eu vou ler 15 versículos. Então não viaja, não dorme, não pesca, escuta a historinha, depois eu conto, explico a historinha e depois eu prego. Mas fique em paz, porque o recado ele é muito simples. A gente olhando para o texto, a gente vai entender o recado de uma maneira muito simples. É o que o Espírito Santo hoje quer, pela palavra, denunciar, apontar. E aí
o que a gente vai fazer com o que a gente aprendeu depende de cada um de nós, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 15, e eu leio mais uma vez na NVT. Escute: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Vai montando a cena na sua cabeça. O homem saiu cedinho para contratar trabalhadores, né? Você já viu aqueles chapa que fica na pista, na entrada da cidade? Vamos lá, eu vou contratar uma turma. Combinou para estes primeiros, né, que pagaria uma moeda de prata por um dia de serviço, e os mandou trabalhar. Essa moeda de prata equivale também a um denário. Normalmente é um pagamento razoável, interessante, justo para um dia de trabalho. Às 9 da manhã, agora nós já estamos percebendo, o tempo está passando, o que me leva a acreditar que ele deve ter saído 6 da manhã, 7 da manhã, para contratar os primeiros. E agora, já 9 da manhã, ele está passando pela praça, o dono, o proprietário, e ele viu por ali alguns desocupados. Então, contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. Aqui já não há um valor. Assim, o que é justo? Vou pagar para vocês. Sem problema. E eles foram trabalhar no vinhedo, toparam. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Então nós temos uma turma que foram os primeiros, vamos colocar aí 6, 7 da manhã. Depois um segundo grupo foi contratado às 9, vocês estão comigo ainda? Depois um terceiro grupo, meio-dia. Esse já perdeu meio dia de trabalho. Eles vão trabalhar só metade do dia. E um outro grupo que foi contratado 3 da tarde. Não acabou não, ele continua, a mesma coisa. E às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Ele perguntou. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Vamos lembrar então dos horários do trabalho, não é direito trabalhista não, vamos lá. Primeiro 6, 7 horas da manhã, primeira leva. Segundo grupo, 9 da manhã. Terceiro grupo, meio-dia. Quarto grupo, 3 da tarde. E o derradeiro, os últimos, 5 da tarde, para terminar 6. Essa turma trabalhou, irmão, acho que só para montar, pegar a ferramenta, trabalhou, vamos colocar 1 hora. E na hora que terminou o dia, o proprietário disse assim, o capataz, vai lá, chama os trabalhadores, que chegou a hora da prestação de contas, vou fazer o pagamento. Chama quem primeiro, senhor? Chama aqueles que eu contratei por último, os das 5, tudo bem? Chama lá os das 5, então lá vem eles. Ao entardecer, mandou o capataz, os trabalhadores, pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde, vieram e receberam 1 moeda de prata. Vocês estão comigo ainda? Denário. O valor do dia cheio, por 1 hora de trabalho. Tudo bem? Tudo bem para a gente agora, porque a gente não estava lá desde as 6 da manhã, com o sol na cabeça. Porque se você tivesse lá 6 da manhã com o sol na cuca, você não ia estar com essa alegria toda não. Mas tudo bem, 5 da tarde receberam a moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. E tem uma turma que não facilita. Eu fico pensando nesse pessoal que chegou às 5 da tarde.
Né, pastor Miguel? Recebeu uma moeda assim, e eles não põem no bolso e saem tranquilo. Eles saem assim. Chegou que hora? Olha aí, um talento, denário, aqui ó, ganhei o dia todo. Então eles passam, os outros devem já na cabeça pensar assim, ele ganhou uma moeda. Se ele ganhou uma moeda de prata, eu que trabalhei mais, eu vou ganhar aí o quê? Umas 3, 4, vai ser lindo, vai ser frustrante. Vai ser frustrante. Contudo, também receberam uma moeda de prata, mesmo imaginando que por ter trabalhado mais, eles receberiam mais. E ao receber o pagamento, eles queixaram-se com o proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, chegou 5 horas, 6 horas, foi embora. Trabalharam 1 hora só. No entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. E o proprietário respondeu a um deles: amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou comigo que trabalharia o dia por 1 moeda? No início não foi o que a gente fechou? Não foi pelo que nós combinamos, não apertamos a mão? Você não topou trabalhar o dia todo por 1 moeda? Ora, pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que eu paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Se eu quiser dar 3 moedas de prata, eu não posso dar para eles? O dinheiro não é meu? Eu não dou para quem eu quiser? Agora você vai fiscalizar o meu dinheiro? Agora você que vai administrar o meu dinheiro? Aí vem a frase da misericórdia: ou você está com inveja porque fui bom com os outros? Ai, Jesus amado. Qual é a frase de hoje? Não, vamos tentar de novo. Eu não entendi nada, irmãos. Vamos tentar de novo. Qual é a frase que a gente decorou? Alegrem-se, chorem, que choram. Então nós vamos gastar uma energia a mais na primeira parte, né? Num desafio que parece simples, mas você vai perceber, se você for honesto com você, que existe um monstro adormecido aí dentro, e há uma dificuldade enorme dentro de nós, de nos alegrarmos com os que se alegram. Há uma dificuldade enorme em nós, de fazer festa, quando o vizinho é abençoado, e não a gente. A festa é mais fácil de ser feita quando todo mundo está no bojo da bênção. Todo mundo foi promovido, festa na empresa. Fulana só foi promovida. Está vendo? A dificuldade. Vocês já fizeram amigo oculto? Final de ano sempre tem amigo oculto, né? Deixa eu te falar, eu sempre fui assim meio azarento para amigo oculto, rapaz. Eu dava uns presentes bons, recebia o quê? Um bis. E é assim, rapaz, eu via o fulano recebendo lá, nossa, olha só, cara, o que ele ganhou? Ganhou um negócio legal, ganhou um negócio bacana. Aí eu abri o meu, e ele feliz, e eu triste, e eu olhando para o bis. A gente tem que pôr umas regras aqui nesse negócio, porque não pode um negócio desse. Por quê? Para evitar esse tipo de coisa, mas na verdade a gente tem dificuldade, está dentro da gente. Agora, em primeiro lugar, eu tenho que ser fiel ao texto e o propósito do texto. Deixa eu te contar uma coisa, essa aqui é uma parábola escatológica. O que é isso? Escatologia é um ramo da teologia que estuda o final dos tempos.
volta de Jesus. Você vê em Daniel, Apocalipse nem se fala, que é um livro de muita simbologia sobre o retorno do nosso Senhor. E a escatologia ajuda a gente a estudar o final dos tempos. Essa é uma parábola escatológica. Por quê? Porque do que Jesus quer dizer na essência? Olha para mim. Jesus está dizendo na essência que vai ter gente que vai chegar depois e vai entrar. Eu estou na igreja desde pitititinha, a classe dos Cordeirinhos de Deus. A Camila eu conheci na igreja, quando eu cheguei na igreja, Camila estava na escolinha, 12 anos. Então eu conheci a Camila, 12 anos na escola. Eu mesmo, que cheguei depois dela, tudo bem, até ia na igreja com os meus pais, tive os meus contratempos, aquele momento em que você está na igreja e não está, eu não sei se você passou por isso, mas eu ia na igreja, mas não gostava de igreja. Eu ia porque meu pai obrigava, minha mãe pegava no meu pé, mas eu não gostava desse negócio de igreja, não tinha esse negócio no coração, você crente, mas depois que eu tive um encontro com Deus, acabei ficando na igreja. Eu também não tive tempo para aprontar muito. Mas tem gente, inclusive aqui, que já aprontou com força já. Você não precisa se manifestar. O que eu estou dizendo para você é que tem gente que chega às 6 da manhã. E tem gente que chega às 5 da tarde. E o nosso Senhor, Ele é tão bom, que Ele salva os das 5. E o nosso desafio é a gente olhar e dizer assim, cara, rapaz, olha, eu estou minha vida toda na igreja, nunca pisei fora, nunca aprontei, faço tudo certinho, pastor, não sei nem o que é gosto de cachaça, eu não sei nem o que é gosto de droga, eu nunca provei nada, pastor do céu. Aí vem o outro que enrolou, aproveitou, deitou e rolou no mundo, meu Deus, e o duro é aquele que vê o outro sendo salvo, ladrão na cruz. Um ladrão na cruz. Aí você olha para um cara desse, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Você diz, Senhor, não está certo esse negócio. Eu estou aqui desde as 6. Não roubei ninguém. Nunca passei a perna em ninguém. Eu nunca furtei ninguém. Eu nunca passei ninguém para trás. Esse cara vai para o mesmo céu do que eu, o pagamento é o mesmo. Aí o Senhor da Seara nos diz nessa manhã, você está com inveja porque eu faço o bem? Porque a minha bondade para com o outro te incomoda? E se a gente for sincero, honesto, incomoda. Incomoda. Você está numa empresa e na hora que você é substituído por outra pessoa, você escuta falar, fulano está arrebentando lá. Meu Deus, estourou. Aí você olha e diz assim, que bênção, né? Que bênção. Nosso coração é podre por dentro. Dentro da gente a gente fica assim, por que ele e não eu? Se eu soubesse disso, eu tinha vindo trabalhar 5. Não é não? Se eu soubesse que o negócio era desse jeito, eu viria 5. É o menor esforço possível. Então eu olho para essa parábola e a primeira grande lição é que nós vamos ver Jesus perdoando, e ele faz isso. Em um leito de hospital de UTI, em uma cruz onde um bandido agoniza. Eu vi uma série no Netflix, saiu um tempo aí atrás, deve estar aí ainda, sobre um serial killer, muito ruim, um cara encapetado, um camarada mal demais, se converteu no corredor da morte. E é inevitável que quando esse tipo de coisa acontece, eu que sou pastor, eu recebo perguntas assim, pastor, e aí? Eu digo, e aí o quê? Mas e aí, vai ficar assim? Assim como?
É fácil desse jeito? O que é fácil para você? Jesus morreu por quem? A minha Bíblia diz que a vontade dele é que ninguém se perca. Mas nós temos um senso de justiça desalinhado ao coração de Deus dentro de nós. Fruto de uma vida que a gente leva de comparação. E com as mídias sociais, irmãos, e o boom da internet pós-pandemia, isso só ficou pior. A gente olha para alguém que está bem, alegre, feliz, e a gente compara com a gente. E se a gente tiver melhor, amém. É mais fácil se alegrar com ele. Se a gente tiver pior, a gente olha e diz, por que ele e não eu? Agora olha como que isso é sério. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Olha só esse momento do texto, ainda na NVT. João capítulo 21, a partir do verso 18. João 21, a partir do 18. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler primeiro esses versículos 18 e 19, aí eu explico o momento. Eu lhes digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Daqui a pouco eu explico para quem Jesus está dizendo isso. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso, vamos comigo essa frase? Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. E então Jesus lhe disse, siga-me. Para uma pausa aqui, do que está acontecendo? O capítulo é o 21, então Jesus já havia sido morto, e Jesus ressuscita. Nesse episódio aqui, de maneira específica, Jesus ele está com um peixe na brasa, na praia, e Pedro e alguns discípulos decidiram ir pescar. E Pedro estava até nu no barco. Vocês lembram dessa história? E aí então, eles não pegam nada. Uma história muito parecida com a de Lucas 5, mas os momentos são distintos. Em Lucas 5, Jesus vai chamá-los para o ministério, chamar o Pedro. Mas em João 21, Jesus vai resgatá-lo. O momento é outro. E o momento diz que na hora que eles lançam a rede, que Jesus grita da praia, lança para a banda direita. Eles lançam a rede, vem cheia, 123 grandes peixes. Então o João que está no barco faz um comentário, é o Senhor. Então Pedro põe a roupa e se joga na água e vai nadando até a praia. E quando ele chega na praia, Jesus já tem um peixe cozido na brasa, já tem pão. E aí Jesus confronta o Pedro. Primeiro eles comem, ao poder da mesa, né? E aí Jesus, Pedro, você me ama? Claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Lógico que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Terceira vez. Bom, o Pedro já entendeu. Eu neguei esse homem agora há pouco, quantas vezes? O homem sabe. O homem sabe a besteira que eu fiz, e ele fica triste, e ele diz assim, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta, faz o que eu te chamei para fazer, não volta para a vida de onde eu te tirei. Eu fiz de você pescador de homem, eu já te tirei disso. Faz o que eu te chamei para fazer. Esse é o clima do texto. Peixinho, pão, só faltou vinagrete. Dentro desse contexto, Pedro agora está mais aliviado e Jesus está falando com ele sobre a morte, com que Pedro iria glorificar a Deus. Nós não temos todo o texto, toda a conversa, mas o texto está dizendo que Jesus está avisando Pedro como ele ia morrer, e que maneira ele ia morrer, a fim de glorificar o Senhor. Você falar para alguém que esse alguém vai morrer, não é um assunto legal, não é um assunto prazeroso, ainda mais quando nós estamos falando de mártire.
Nós estamos falando de pessoas que entregariam e entregaram a vida pela causa. E aí a história vai dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque se negou a morrer como o Senhor em uma cruz, o que faz muito sentido, porque Jesus foi crucificado. E então, dentro desse clima, vocês estão no clima comigo, essa é a cena, o nosso Pedro tinha que ser ele. Verso 20. Pedro se virou e viu que atrás deles estava o discípulo a quem Jesus amava. Quem que é o discípulo que Jesus amava? João. Interessante que quem escreve isso é o próprio João. João é bem resolvido. João é bem resolvido, ele escreve, não, eu sou o cara que Jesus ama. E você que acha ruim, o problema é seu, porque Jesus me ama mesmo. E ele está escrevendo, estava atrás do Pedro, João, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? É João, estava lá. Então Pedro vira para Jesus e pergunta, Senhor, e quanto a ele? A nossa vida se resume a isso aqui, irmãos, se a gente não tomar cuidado. Vem comigo, presta atenção. Esse é o problema, não só lá fora, eu estou falando de uma igreja que precisa estar alinhada à bondade de Deus. Precisa aprender a se alegrar com o que o Pai faz, com o que Deus faz, se alegrar com os que se alegram, aprender a fazer festa com quem está feliz, e nós temos que aprender. Então ele está dizendo, Pedro, você vai morrer, vai ser assim, vai ser assado, mas a tua morte vai me glorificar. Aí o Pedro está recebendo essa informação pesada. Aí o Pedro olha para trás, você já falou que para mim vai sobrar uma lenha, né? E ele? O que o Pedro quer? Saber o tamanho da lenha do outro, né? Que é o que a gente quer. É assim, irmão, você trabalha no comércio, com venda. E você diz assim, pastor, nós tivemos um mês horrível. Aí você sai pesquisando. Foi ruim só para mim? Ou é geral? Olha a diferença. Pastor, é geral, está todo mundo reclamando aqui no centro, não vendeu nada. Olha a reação, está ruim para mim, mas está ruim para todo mundo, né? Olha a diferença, faz a pesquisa e a notícia, cara, a loja do lado arrebentou de vender. Aí você diz assim, tem alguma coisa errada. Não é possível. Se tiver ruim para todo mundo, se está todo mundo na lenha, tá bom, está ruim, mas está ruim, não é só para mim que vai sobrar para todo mundo. Mas se está ruim só para mim, e alguém está melhor do que eu, olha a dificuldade. Senhor, eu queria saber o que vai sobrar para ele aqui. Resposta de Jesus. Você quer ouvir a resposta de Jesus? A resposta de Jesus. Verso 22. Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, segue-me tu, faz você sua parte, cuida você da sua vida, viva você o plano que eu tenho para você. O que eu tenho para o outro é entre mim e o outro. O que eu tenho para você é que merece o seu tempo, seu esforço, sua energia. Mas olha como a gente erra. Nós corremos a nossa carreira, vivemos a nossa vida comparando. Como é que está fulano? Olha a nossa igreja, mas a igreja tal, olha o fulano de tal, mas o outro fulano, olha essa loja, mas a loja tal, olha esse negócio, mas o negócio tal. Jesus está dizendo, cuide do que Deus te deu, e no que Deus tem para você, com força, seu melhor,
gaste sua força, gaste a sua energia. E no do outro, não me importa. Não é problema meu. O que Deus tem para ele ou deixou de ter, minha missão é me alegrar com os que se alegram. Que bom, o Senhor quer que ele fique vivo até o Senhor voltar para buscar a igreja? Aleluia, né? Eu vou morrer então, né, na cruz, né? E ele, o Senhor então quer que... Olha o desafio de você se alegrar com os que se alegram. Lucas capítulo 15, nós oramos. Lucas 15 é um clássico. É um clássico porque Jesus, de uma maneira bem resumida, está falando da dificuldade do ser humano de se alegrar com os que se alegram, com os que vieram trabalhar às 5 da tarde. Esse é um pessoal que normalmente a gente quer bater neles. Esse é um pessoal que normalmente a gente despreza, tem dificuldade de abraçar. Lucas 15 são parábolas distribuídas, todas têm um ponto em comum. É o capítulo dos achados e perdidos. Tem a ovelha perdida, eram 100 ovelhas, e a ovelha perdida foi resgatada. A dracma perdida, eram 10 dracmas, a mulher varre a casa e encontra a dracma perdida. E finalmente, o ápice das parábolas é a do filho pródigo, o filho perdido que foi encontrado. Mas quando a gente olha para Lucas 15, é inevitável, também vou ler na NVT, que a gente não dê uma olhada no endereço da parábola, ou das parábolas. Então a gente dá um passo para trás e lê o verso 1 de Lucas 15. Vamos dar um passo para trás e vamos ler Lucas 15, 1. O que diz Lucas 15, 1? Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Então, peraí, que tipo de gente está vindo? Cobrador de impostos, que era uma raça que era desprezada. Que mais? Outros pecadores. Então, eram pecadores, os cobradores de impostos, e tinham também outros pecadores. Então, a luz humana, dentro da nossa racionalidade, essa é uma turma que não merece Deus. Mas eles estavam vindo ouvir Jesus ensinar. Os fariseus, verso 2, e os mestres da lei o criticavam. Criticavam quem? Jesus. Por quê? Dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Jesus está se reunindo com pecadores, comendo com pecadores. Jesus começa a ser malhado pelos religiosos. Porque Jesus está no meio dos pecadores, comendo com os pecadores. E então Jesus começa a contar 3 parábolas. E as parábolas falam de algo que foi perdido e que foi recuperado, e da necessidade de você fazer festa quando o que estava perdido é recuperado. A gente começa bem, porque quando o assunto é ovelha, eram 100 ovelhas, achou a ovelha que foi perdida, e então festa. Ninguém questiona, nunca vi ninguém brabo por cada ovelha. A dracma, de 10 dracmas, uma foi perdida, ela varre a casa e busca com diligência, e diz que na hora que ela encontra, ela chama as amigas e celebra. Nunca vi ninguém brigando por cada moeda da dracma. Mas quando o filho pródigo volta para casa, o irmão mais velho chapa. Esse é o mal que habita em mim. É a dificuldade de olhar para aquele cara que perdeu tudo que o pai tinha, arrebentou, sabe, caiu na gandaia, fez tudo de errado, e agora ele volta para o pai, e o pai faz churrasco. Irmão, churrasco é o que quero. Churrasco ele é muito bom quando eu sou o convidado. Mas você vai fazer um churrasco, todo mundo comeu, esqueceu de mim? E ainda vai fazer para esse camarada aí? E perdeu tudo. Ele volta, vocês começam a festejar.
Essa é a nossa dificuldade, porque esse camarada não merece. Ele chegou 5 da tarde. Eu estou aqui desde as 6. O senhor não frita nem uma galinha para mim? Agora o camarada chegou às 5 da tarde, churrascão para ele. Qual é a frase de hoje? Eu termino lendo o Lucas capítulo 15, na altura do verso 28. Lucas 15, 28. Diz assim: o irmão mais velho se irou, não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos, olha a mágoa do filho mais velho, todos esses anos, eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Entenda, todos esses anos, muito tempo, estou aqui desde as 6. Eu tenho trabalhado como escravo, eu nunca me recusei a obedecer uma ordem do Senhor, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os amigos. Agora quando esse seu filho é seu irmão, e assim na hora da briga ele não é mais irmão, é seu filho. Esse vendo seu filho aí, depois de desperdiçou tudo, seu dinheiro, prostitutas, o senhor comemora matando no filho. Verso 31, o pai respondeu, presta atenção, porque esse pai é Deus na parábola. Amém, irmão? A gente precisa conhecer o coração de Deus. Deus ama o ser humano. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A gente escuta essa frase dentro da igreja e diz: amém, pastor, Deus não quer que ninguém se perca. Mas ninguém é ninguém mesmo. Sabe aquele bandido, aquele cara que te roubou? A vontade de Deus é salvar aquele cara. Aí a gente começa a ter um pouco de dificuldade com isso. A vontade de Deus é resgatar aquela pessoa que te prejudicou. Aí a gente começa a travar com esse negócio. Não é justo, não me parece honesto. O pai respondeu, 31, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Agora que frase, que merece um destaque na sua Bíblia. Mas tínhamos que comemorar esse dia. Eu não sei para você, filho, mas para mim esse é um dia de comemoração, de alegria, de felicidade, de festa. A gente tinha que celebrar esse dia. E você, filho, está sendo incapaz de se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque você não foi o alvo da bondade, e sim o irmão que na sua vista não merece. Mas a pergunta, a igreja do Senhor Jesus, a pergunta que não quer calar é: e quem merece? Você merece? Eu mereço? Nós merecemos uma festa do Pai? Vamos ser sinceros, óbvio que não. Merecemos o inferno, somos ruins com força, mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nos perdoa e nos dá a vitória. Se não fosse por Jesus Cristo, se fosse por mérito nosso, todos nós estaríamos perdidos. Ainda bem o Senhor olhou para nós como um pai compassivo. É verdade, alguns podem olhar para si e dizer: pastor, já tem um tempo aí que eu estou no campo, hein? Cheguei 6. Outros vão chegar a meio-dia, outros vão chegar às 3. Mas você que chegou mais cedo, você que tem se esforçado mais, você que tem feito mais pelo Senhor, aprenda a respeitar os trabalhadores das 5 da tarde. Aprenda a respeitar aqueles que chegaram por último. Por quê? Porque Deus os ama. E se Ele quer salvá-los e usar de bondade com eles também, isso não deveria incomodar a gente, se a gente é crente de verdade. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos orar.